Tudo na vida começa com uma escolha. E crer em Jesus é a maior escolha que alguém pode fazer. Porque acreditar em Cristo não é apenas aceitar uma religião, mas é entregar o coração, os pensamentos, os medos e os sonhos a Ele. É colocar Jesus como o centro da vida, como aquele que sustenta cada passo, mesmo nos momentos de insegurança. Quando Cristo é o centro, tudo se torna diferente. As dificuldades já não são maiores que o poder de Deus. A dor já não fala mais alto do que a esperança, e a dúvida já não vence a fé. Jesus mesmo disse em João 14:6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa declaração não é apenas uma frase bonita, mas uma direção de vida. Muitas vezes passamos por situações em que nos sentimos perdidos, sem saber para onde ir ou qual decisão tomar. Mas quando olhamos para Cristo, encontramos a bússola que nos guia em segurança. Hoje quero te convidar a refletir sobre isso. Será que Jesus realmente é o centro da sua vida? Ou será que ele tem ficado apenas em um canto, como uma lembrança distante? Colocar Cristo no centro não é algo que se faz uma vez, mas é um exercício diário de fé, confiança e entrega. Um dos momentos mais impactantes dos evangelhos é quando Pedro vê Jesus andando sobre o mar. Imagine a cena. Era noite, os discípulos estavam em um barco no meio do mar da Galileia e, de repente, vem uma figura se aproximando sobre as águas. O medo tomou conta deles, até que Jesus disse, Sou eu, não tenham medo. Então, Pedro, impulsivo e cheio de fé, responde, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus o chama. Pedro começa a andar, um passo, depois outro, sentindo o impossível acontecer debaixo de seus pés. Ele estava andando sobre as águas porque seus olhos estavam fixos em Cristo. Mas em um instante, quando o vento soprou mais forte e as ondas se agitaram, Pedro desviou o olhar. Ele deixou o medo entrar, e foi nesse momento que começou a afundar. Esse episódio revela algo profundo. Quando olhamos para Jesus, a fé nos sustenta. Mas quando deixamos o medo e as circunstâncias falarem mais alto, começamos a cair. Todos nós já passamos por isso. Quando confiamos em Deus, sentimos paz. Mas quando olhamos só para os problemas, o coração se enche de ansiedade. Pedro nos ensina que não é sobre o tamanho das ondas, mas sobre a direção do olhar. Essa história não é apenas sobre Pedro, mas sobre todos nós. Quantas vezes na caminhada da fé começamos fortes, cheios de entusiasmo, mas depois o medo, a dúvida ou as distrações do mundo fazem com que percamos o foco. Talvez você já tenha sentido isso. No início de uma jornada espiritual, você estava firme, animado, cheio de oração, cheio de fé. Mas depois as preocupações do dia a dia, o trabalho, os problemas familiares, as pressões financeiras ou até mesmo os fracassos pessoais começaram a pesar e, sem perceber, os olhos deixaram de estar fixos em Jesus e passaram a estar fixos nas ondas. A verdade é que todos nós temos ondas. Para uns, pode ser a doença. Para outros, pode ser a solidão. Para outros ainda, pode ser o medo do futuro. Mas o que aprendemos com Pedro é que, enquanto o olhar estiver em Cristo, a fé nos sustenta. A vida cristã é como atravessar um mar agitado. Se olharmos para os lados, para as tempestades, vamos nos desesperar. Mas se olharmos para Jesus, encontraremos forças que nem sabíamos que tínhamos. Por isso, precisamos diariamente decidir, hoje vou olhar para Cristo. Pode parecer algo simples, mas é poderoso, porque tudo o que você foca, cresce. Se você foca nos problemas, eles ficam maiores. Mas se você foca em Cristo, a fé cresce e você percebe que Ele é maior que qualquer onda. Pedro começou a afundar, mas não ficou perdido. Ele gritou, Senhor, salva-me! E imediatamente Jesus estendeu a mão e o levantou. Essa é a esperança que temos. Mesmo quando falhamos, mesmo quando deixamos o medo dominar, Jesus está sempre pronto para nos levantar. Isso mostra que a fé não é sobre nunca falhar, mas sobre sempre voltar os olhos para Cristo. É sobre reconhecer que sozinhos não conseguimos, mas com Ele
tudo é possível. Em Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a promessa que sustenta nossa caminhada. Então hoje eu quero te lembrar, você pode estar enfrentando ventos fortes, ondas que parecem querer te derrubar. Pode ser que, como Pedro, você já até tenha começado a afundar. Mas há esperança. Se você olhar para Jesus e clamar por ajuda, Ele vai estender a mão. A vida cristã é uma jornada de altos e baixos, mas a certeza é que nunca caminhamos sozinhos. Cristo está conosco em cada passo, em cada onda, em cada vento. Ele é a nossa rocha firme no meio da tempestade. Colocar Jesus como centro da sua vida significa confiar nele todos os dias, mesmo quando as ondas parecem maiores. Significa lembrar que o mar pode ser profundo, mas o amor de Cristo é mais profundo ainda. Que hoje você saia daqui renovado com essa palavra. Mantenha os olhos fixos em Jesus. Ele é o centro, Ele é a força, Ele é a esperança que nunca falha.